Arro, meu povo. Trabalhão, né? Qual é o nosso propósito na Terra? A gente tende a se perder da gente quando a gente se perde do nosso propósito. Para que eu vivo? O que é que eu estou fazendo aqui? Os nossos dons, até por isso que eu chamei a Fê, eles são um presente que a gente ganha de nós mesmos, da nossa energia. E eles nos são dados para ser explorado, para ser manifestado na Terra. É quase que a nossa assinatura energética. É claro que é difícil trabalhar com dom muitas vezes, né? Porque quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de ganhar dinheiro. E a gente está falando de pagar boleto, a gente está falando... Foi de novo. A gente está falando de pagar boleto, a gente está falando de sobrevivência. E sobrevivência vibra no nosso chakra básico. Não tem jeito. É lá que a gente fica preso quando a gente não tem propósito na vida. Quando nós somos guiados pelo dinheiro. A gente vê os nossos irmãos evangélicos falando tanto. Ah, você cultua o Deus do dinheiro, você cultua o Deus do dinheiro. E no fundo é isso que eles querem dizer. Se uma pessoa ela vive um propósito só por dinheiro, ela acaba vivendo um propósito vazio. Porque o dinheiro sem propósito também não tem o que fazer. Ele vai vir, vai pagar conta, vai faltar, vai vir abundância, vai faltar, vai vir abundância. E aí a gente fica nesse ioiô, achando que a vida é ruim, que é o problema do planeta, é o país, é o governo, é isso, é aquilo outro. E eu não tô aqui para diminuir a dor de ninguém. Eu não tô aqui para dizer que isso não influencia fisicamente, porque influencia. Mas quando a gente realmente perceber que é a nossa vibração que atrai as coisas para a nossa vida, a gente vai começar a prestar mais atenção naquilo que a gente está vibrando. Existem várias dimensões coexistindo. Ou seja, enquanto a gente está aqui fazendo um ritual com a ayahuasca, em outras dimensões, existem outras fazens que também devem estar tendo ritual com alguma medicina daquela dimensão. Isso acontece no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na nossa casa, o tempo inteiro, essas dimensões coexistem. E tem algo dentro de nós que se assemelha com as vibrações, tanto mais alta quanto mais baixa. E firmar um propósito na vida, e um propósito que te nutra, é de extrema importância para a gente começar a desvencilhar de vibrar na necessidade. Não tem como a gente sair da necessidade enquanto a gente não enxerga a abundância que tem dentro de nós. E essa abundância que tem dentro de nós é exatamente o nosso dom, é o nosso poder. Feliz daquele que consegue viver do dom. É muito difícil, não é fácil. Manifestar o seu dom e entender que ele tem que ser valorizado pela outra pessoa para você poder vender o seu serviço, o seu produto, não é tão fácil. Mas o caminho é interno, não tem jeito. Você pode continuar colocando a culpa no governo, continuar colocando a culpa no mercado, no lugar que você trabalha, ou em qualquer aspecto. Se você estiver vibrando na necessidade, o universo vai dizer sim. Se você estiver vibrando na abundância, o universo vai dizer sim também. E para a sobrevivência, não existe uma lei universal dizendo que você precisa viver do seu dom. Mas esse dom, ele foi feito para a gente manifestar na Terra, para a gente enriquecer a Terra. Porque esse nosso corpo é natureza, natureza pura. Por mais que a gente já consiga transformar moléculas, cientificamente falando, a gente ainda não entende o poder que a gente tem de transformar a vibração energeticamente falando. Se a gente consegue fazer isso na matéria, a gente também consegue fazer isso na energia. E não adianta, não tem receita de bolo e não é o outro que vai fazer por você. As pessoas nos procuram buscando cura. E aí eu digo, na realidade o que a gente oferece é um caminho. E você segue. Porque a ayahuasca te dá o caminho. Nosso propósito como Pazen é trabalhar com medicinas que possibilitem a cura dos irmãos, não é curar ninguém. Porque se a gente tivesse o propósito de curar, a gente estaria na mão de todos vocês. Aquele que volta para casa e faz de conta que nada aconteceu,
que não viu nada, que não sentiu nada, que não precisa mudar nada. E todas as religiões falam de reforma íntima, de que você tem que se melhorar, mesmo sem trazer essa visão energética, trazendo muitas vezes uma visão espiritual. E trabalhar a nossa espiritualidade não é trabalhar a nossa religiosidade. Trabalhar a nossa espiritualidade é trabalhar quem nós somos, a nossa verdade. E muitas vezes se livrar das amarras que fazem com que a gente se impeça de viver a nossa verdade. Porque a gente cresce em sociedade, dentro de uma cultura, dentro da minha casa, do meu bairro, da cidade, do país que eu morei, que influencia diretamente nas minhas crenças. São elas que dizem que Deus ajuda quem cedo madruga, são elas que dizem que dinheiro não dá em árvore, são elas que dizem tudo isso que faz com que a gente acredite que precisa ser pesado. Que se eu não acordar de madrugada e for dormir de madrugada, a minha vida não vai prosperar. Eu não estou dizendo que esse caminho é errado, porque o caminho da prosperidade é um caminho de muita ação e de muita dedicação. Mas a gente não pode esquecer dessa dedicação interna, dentro da reforma de quem nós somos, e se possibilitar viver com liberdade. E liberdade é bem diferente de libertinagem. Liberdade não é você fazer o que você quer, aonde você quer, na hora que você quer e dane-se os outros. Liberdade é você poder ser você. Entendendo que viver em sociedade é viver em regras. Quando vocês chegaram aqui, eu falei quais eram as regras da casa. E eu não estou trazendo isso dizendo que ninguém burlou, porque não foi isso que aconteceu aqui. Mas aprender a viver em sociedade é entender que o outro também tem liberdade de ser ele, assim como eu também tenho. E que essas crenças que limitam o meu ser precisam ser quebradas para que eu possa viver a minha verdade. Não adianta a gente querer agradar todo mundo, porque isso é falso. Ninguém conseguiu agradar. Todos os avatares que tiveram na Terra passam por desafios de descrença. Jesus Cristo, que é tão cultuado no Brasil, passou por descrença. Buda, que tem gente que no Brasil fala, imagina, não acontece, é um homem gordinho. E tantos outros avatares que são cultuados religiosamente ou ideologicamente em várias regiões do mundo, são desacreditados por outras culturas. E para mim, dentro da minha verdade, eles estão um pouco se lixando para isso. Porque eles sabem quem eles são. Assim como eles nos ensinam a saber quem nós somos. E saber quem nós somos passa pelo nosso propósito de vida. E a gente precisa entender que propósito é diferente de sonho, propósito é diferente de querer, propósito é diferente de vontade. Ah, eu quero crescer na vida. Tá, mas crescer para qual propósito? Entende como é um caminho muito mais profundo de reconhecimento do ser? É muito bacana quando a gente descobre qual é esse propósito, porque ele vai nortear todos os nossos passos. Quando a gente dá margem demais para o que os outros estão falando, ou de menos, a gente entende, ouvir ou não ouvir essas pessoas ou essa pessoa faz parte do meu propósito? Vai me trazer o reconhecimento da minha verdade? E aí a gente começa a compreender o que pra gente tem valor. E valor é muito diferente de preço. Preço é o que a gente negocia para troca. Que eu negocio para troca através da minha hora de trabalho, que eu negocio para troca através da minha produção, do produto que eu vendo, ou de qualquer outra coisa, isso eu coloco o preço. Mas muitas vezes aquilo que tem preço tem um valor muito maior. Mas que pela sobrevivência eu coloco um preço baixo. Só que às vezes a gente tem gente, ótimo. Existem pessoas no mundo que valorizam aquilo que você valoriza tanto quanto você. E ao invés da gente se conectar com pessoas de valor e que valorizam as mesmas coisas que a gente quer mudar quem não valoriza. A gente quer ficar provando para o outro o tempo inteiro. Não, você está errado, isso daqui tem valor. Olha o quanto tem valor. E o quanto de tempo a gente perde na vida tentando convencer as pessoas sobre aquilo que é verdade para nós. E é um longo caminho de reconhecimento, de autoconhecimento, entender o que tem valor e o que tem preço. O que pode ser trocado através de moeda e aquilo que é
Ih, tá difícil hoje. Intocável. Tem coisas que eu não vendo. Pode pedir o quanto quiser. Porque pra mim tem um valor inestimável. E que às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, é isso. E aí vem os abusados. Eu tenho muito melhor. Eu tenho. Aí você olha, você fala, é preguiça de ego. Mas é o ego defendendo a pessoa. Porque às vezes tem uma baixa autoestima, às vezes tem intolerância, às vezes a pessoa não se reconhece com valor, não tem nada de valor pra ela, então ela não consegue reconhecer aquilo que tem de valor pra você. E tá tudo certo, a gente precisa entender que essa pessoa tá no caminho dela. E ninguém é obrigado a valorizar as coisas que eu valorizo. Ninguém é obrigado a validar as coisas que eu penso, ou as verdades que são só minhas. Tem muita gente que poderia entrar nesse templo e não enxergar nada sagrado aqui. Tem gente que enxerga tudo sagrado. Tudo sagrado. Tudo é sagrado. Tudo vem da natureza. Por mais que o homem tenha transformado. Mesmo aquilo que é plástico. Mesmo aquilo que é plastificado. Mesmo aquilo que foi mudado. E aí eu tô falando em perspectiva do outro. Só que a gente ainda tá num patamar de não reconhecer aquilo que é falso pra mim, dentro de mim. E a gente só trilha um caminho de prosperidade, de crescimento, quando a gente aprende a dar valor para aquilo que é realmente caro. Quantas pessoas abrem mão de estar com a família 24 horas por dia, correndo atrás de um dinheiro que só está pagando seu remédio, porque você não fica com a sua família? A gente muitas vezes corre atrás de coisas para suprir as nossas faltas. E essas faltas, às vezes, ou na grande maioria das vezes, é de coisas que não tem preço. A falta que a gente tem dentro da gente, ela sempre está ligada a um sentimento, a uma valorização. E a gente deposita esse poder nas coisas materiais. E aí a gente distorce aquilo que tem valor sobre aquilo que tem preço. A gente ainda está numa sociedade que valoriza quem tem, não quem é. A gente pode conversar com um morador de rua e ele trazer uma sabedoria gigantesca para a nossa vida. Mas a gente ainda está valorizando o dono do Twitter. Mesmo fazendo algumas coisas. Eu não estou dizendo que ele está errado. Ele está no papel dele. Ele está lá. No topo da grana e está tudo certo. Fazendo aquilo que ele acredita que é verdade para ele. Mas e a boiada que corre atrás disso? É nesse processo de não reconhecimento que eu acabo correndo atrás daquilo que todo mundo valoriza. E que quando eu chego perto, eu percebo que pra mim não tem valor. E aí eu me deparo com uma vida vazia. Porque eu valorizei aquilo que não tem valor pra mim. Porque eu corri atrás de um propósito que não era meu. Porque eu não me permiti ser eu durante o processo. E não existe nada mais rico do que alguém verdadeiro. Eu estava até falando com o Dri, foi ontem que a gente estava falando? Você falou assim, ela é expansiva, eu gosto disso porque ela é verdadeira, a gente sabe o que esperar. Eu dei um curso essa semana e a pessoa falava assim, oi Dani, tudo bem? Como se a gente se conhecesse há 500 anos. E era uma delícia, porque tipo, eu sabia que era ela ali. Não é, oi Daniele, tudo bem? Eu gostaria de ter uma aula com você. Não teria problema nenhum se ela chegasse dessa forma. Mas a gente sente a energia, mesmo no texto, mesmo em algumas coisas. Por mais que a nossa mente deturpe muitas coisas, porque claro que faz parte da minha experiência de vida interpretar o outro ou aquilo que eu leio, enfim. Mas a gente sente a energia das pessoas. E eu tenho pra mim que a nossa missão na vida é aprender a sentir. Se permitir sentir o que quer que seja. Falta, abundância, porque tudo isso no fim, quando a gente despedir desse corpo, a gente vai entender que é só experiência. Se a gente pegar os relatos das pessoas que estão no fim da vida, existem alguns trabalhos assim, que falam qual é o conselho que você dá para quem está cheio de vida. Ame mais, converse mais, esteja com quem você ama, vai conhecer os lugares que você queria conhecer. Nada disso tem preço. Nada. É claro que existem coisas materiais que movimentam a gente a fazer isso. Se eu quero viajar ao mundo, eu preciso de grana. Ou pelo menos de energia para trocar
hospedagem por trabalho, que tem um monte de gente fazendo isso. Mas eu preciso entender que a minha energia precisa e vai ser necessário estar presente em todo o meu processo. E energia, eu falo sobre dedicação. Se eu quero me livrar de algo, se eu quero conquistar algo, se eu quero aprender, se eu quero crescer, para tudo eu preciso de energia. E energia está no chakra básico, que é exatamente a frequência de trabalho que a gente teve hoje. E entender que dentro desse chakra eu posso ter as minhas crenças que me diminuem e que me trazem essa sensação de falta, ou que me ajudam a crescer e me dão energia para conquistar. Só que quando eu não tenho propósito, não adianta ter energia demais. Eu vou gastar como se não houvesse amanhã, fazendo um monte de coisa para tampar os meus buracos emocionais. Eu vou gastar energia sendo boazinha, eu vou gastar energia trabalhando bastante porque minha mãe falou pra mim que eu tenho que trabalhar muito. Eu vou gastar energia com coisas que não são a minha verdade. Então a gente precisa aprender a se cuidar, aprender a se responsabilizar, entender de verdade o que tem valor pra gente. Quais são os nossos dons? O que a gente faz com facilidade e maestria, muitas vezes sem nem ter estudado, ou estudando muito, praticando muito, fazendo muito daquilo, que pode ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Se você ainda não descobriu, é só uma questão de tempo se você se dedicar. Porque todo mundo tem um dom. Todo mundo. Seja de ouvir, seja de falar, seja de cantar, seja de cozinhar, seja de resolver problema. Todo mundo tem um dom. Seja de pintar, de dançar, ou de qualquer outra coisa que a gente sabe que quando a gente manifesta, melhora a vida de alguém. E que tem gente que valoriza. Dá valor para aquilo que é a minha luz, que fala sobre mim. Perceber tudo isso e colocar um propósito na vida, de onde eu quero chegar, faz toda a diferença no dia a dia. E não adianta, todos os degraus têm dificuldade. Eu estava comentando até com a Fernanda no começo, comentei, acho que foi com a Ana, que eu falei que eu quero ter problema de gente rica agora, que eu cansei de problema de gente pobre. Eu sei que rico tem problema. Eu quero saber quais são. Eu quero saber quais são os problemas de gente rica. O que me impede? Eu mesma. Só eu. Não é economia, não é o meu trabalho, não é nada. Só eu. Porque eu acho que eu tenho que me esforçar muito, porque eu acho que eu tenho que me esforçar pouco, porque eu acho que dinheiro não dá em árvore, porque eu acho que se eu não acordar cedo eu não vou ganhar dinheiro, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, porque aquilo outro. Aí começa a se revelar quais são as minhas crenças sobre dinheiro. O dinheiro não faz mal pra ninguém, quem faz mal é o ser humano com posse de dinheiro. Porque tem muito ser humano que sem dinheiro nenhum já faz. E o dinheiro, ele potencializa quem nós somos. Se eu sou uma pessoa boa, com dinheiro, eu vou ser uma pessoa boa que vai ajudar financeiramente outras pessoas. Seja dando emprego, seja doando para Criança Esperança, não interessa. Então a gente precisa começar a abrir mão disso. E eu tô falando de dinheiro dentro de um trabalho espiritual, porque o dinheiro traz a sensação de segurança. Eu entendo que se a minha mãe tiver, Deus me livre, um problema sério, eu vou colocar ela no Einstein. Eu não preciso pegar a fila do SUS. Por mais maravilhoso que eu seja, que eu saiba que é o SUS, e eu acho de verdade isso que eu tô falando, ficar na fila quando você precisa não é fácil. Principalmente com alguém que precisa de ajuda para ontem. O dinheiro me traz a segurança de que eu não vou passar perrengue. O dinheiro me traz a segurança de que eu vou honrar com a minha palavra e pagar as minhas contas em dia. Então essa sensação de segurança, ela passa pelo financeiro. Porque é a nossa moeda de troca na Terra. Pura e simplesmente. Mas a gente precisa separar isso daquilo que é de valor. Porque valor para mim é a conversa que eu tenho,
é a relação que eu tenho com meu marido, é a relação que eu tenho com a minha filha, é a relação que eu tenho com os meus amigos, com os meus familiares. Mesmo que passe por problemas. Mas isso pra mim não tem preço. Eu não troco as minhas relações por dinheiro nenhum. Se chegar algum doido aqui e falar, Dani, te dou 100 mil por um amigo, eu falo, desculpa. Colega, talvez. Amigo, não. Brincadeira, gente. Mas é isso que a gente precisa entender. E colocar um propósito na vida. E propósito é aquilo que te faz crescer. Propósito de ser rico, desculpa, não é propósito. É desejo. É vontade. Por trás do ser rico tem me sentir segura, ter conforto, poder ajudar as pessoas que eu amo. Então a gente tem que entender que propósito que está por detrás. Mas isso olhando com clareza. Nosso chakra básico é o chakra da realidade. É aquilo que é palpável nesta dimensão, nesta realidade. Não dá para fugir disso. Não dá. Porque é ótimo a gente consagrar a ayahuasca, ter os processos de miração, querer fugir para o mundo espiritual. Vou nem apontar. Que é a primeira coisa que vem. Nossa, às vezes, né? Quando a gente pega um trabalho lindo, a gente fala, meu Deus, eu quero ficar nessa vibração pro resto da eternidade. Mas a gente está aqui para passar por experiência. E é por isso que eu brinquei, mas é sério, que as experiências de ser pobre eu já tive. Chega. Já deu. E é isso. É dentro do propósito. Então pensem, qual é o propósito de vocês para a vida? Ser uma pessoa estruturada, na sua família, com seus amigos, como pessoa com você mesmo, se conhecer, se nutrir, saber aquilo que tem valor e diferenciar daquilo que tem preço. E aí segue. Porque daí o caminho fica muito mais fácil quando a gente tem um propósito. Porque daí a gente percebe quando a gente está desviando, quando a gente não está encarando, quando a gente está fugindo da gente mesmo, quando a gente se perde dentro do caminho do nosso propósito. Fechou? Gratidão pela presença de vocês. O trabalho foi incrível, sem palavras. Sim. Era tudo que eu estava precisando, veio hoje. Exatamente nesse sentido. Então, gratidão mesmo pela firmeza de vocês no trabalho. Esse grupo tá, ó, de parabéns. Arro! Arro!